Imagine uma cena, um estádio lotado, a adrenalina de uma decisão por pênaltis na Copa do Brasil, o brilho dos refletores. Para qualquer jogador, esse seria o ápice da carreira. Mas para Bruno Fernandes, ex-capitão do Flamengo e um dos nomes mais polêmicos do esporte brasileiro, esse jogo não foi apenas uma partida de futebol. Foi, na verdade, a isca que o levou diretamente de volta para trás das grades. Hoje, vamos desvendar como um contrato no Acre e uma viagem sem autorização transformaram um gramado em uma armadilha judicial. Prepare-se, porque a história por trás da nova prisão do goleiro Bruno é um thriller da vida real que envolve futebol, crimes e um descaso impressionante com a lei. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar um pouco no tempo. Bruno Fernandes era o dono da camisa 1 do Flamengo, um ídolo em ascensão cotado para a seleção brasileira. Mas em 2010, sua vida deu uma guinada sombria. O desaparecimento e morte de Elisa Samúdio chocou o país. Bruno foi condenado a mais de 22 anos de prisão por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Após anos em regime fechado, ele conseguiu o benefício do livramento condicional em 2023. Parecia o início de uma nova vida, sob regras rígidas da Justiça do Rio de Janeiro. Mas o destino, ou melhor, as escolhas de Bruno, guardavam uma reviravolta irônica. Em fevereiro deste ano, surgiu uma oportunidade profissional inesperada. O Vasco do Acre anunciou a contratação de Bruno para a disputa da Copa do Brasil. O objetivo do clube era, claro, usar a experiência do ex-atleta do Flamengo para avançar na competição mais rentável do país. O problema, Bruno residia no Rio de Janeiro e estava sob liberdade condicional. Pelas regras do tribunal, ele não poderia sair do estado do Rio sem uma autorização expressa do juiz. Ignorando solenemente essa restrição, Bruno embarcou para o norte do país apenas 4 dias depois de assinar o termo de condicional. Ele trocou o monitoramento judicial pelo sonho de voltar aos holofotes da Arena da Floresta. O jogo contra o Velo Clube foi um espetáculo à parte. Bruno, aos 41 anos, mostrou que ainda tinha reflexos. O jogo terminou empatado em 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o goleiro viveu seu último momento de glória pública. Ele defendeu 2 cobranças, e ele mesmo bateu e converteu um gol. Foi o herói momentâneo, apesar da eliminação de seu time. Mas enquanto ele comemorava as defesas, os órgãos de fiscalização do Rio de Janeiro já começavam a cruzar os dados. A sua presença no Acre, amplamente divulgada pela imprensa e pelas redes sociais do clube, era a prova material de que ele havia quebrado o acordo com a justiça. A justiça não demorou a agir. O juiz Rafael Estrela Nóbrega, da Vara de Execuções Penais, foi enfático. O deslocamento sem autorização representou um descumprimento grave. Em março, um mandado de prisão foi expedido. A foto de Bruno passou a figurar no portal de procurados da Polícia Civil, o famoso BID dos foragidos. Durante 2 meses, o ex-goleiro viveu nas sombras, escondido em cidades da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, enquanto seu contrato com o time acreano já havia sido encerrado. A fama, que antes o protegia, agora era sua maior inimiga, tornando sua captura apenas uma questão de tempo. Antes de irmos para os detalhes impressionantes da prisão nesta sexta-feira, eu tenho um pedido rápido para você. Se você gosta de entender os bastidores do futebol e os casos judiciais que param o Brasil, já clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo esse conteúdo detalhado. Deixe também o seu like para o YouTube entender que este vídeo é relevante e compartilhe com aquele seu amigo que acompanhou o caso Elisa Samúdio. Agora, vamos voltar ao momento em que a polícia finalmente encontrou o goleiro Bruno. A perseguição terminou na noite desta quinta-feira, 7 de maio. Através de uma operação conjunta entre as polícias militares do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Bruno foi localizado em São Pedro da Aldeia. Ao contrário da agressividade que muitos poderiam esperar, o relato oficial da PM afirma que ele não ofereceu resistência. Ele foi detido de forma colaborativa e levado para a 125ª DP. Vídeos gravados no momento mostram o ex-ídolo do Flamengo algemado, vestindo roupa simples, um contraste brutal com os uniformes de gala que usava nos tempos de Maracanã. O mandado de prisão expedido tem uma validade impressionante: 16 anos. As imagens da prisão rapidamente viralizaram.
Bruno aparece de cabeça baixa, sendo conduzido primeiro para São Pedro da Aldeia e depois transferido para a Armação dos Búzios. O que motivou essa agilidade foi o entendimento da justiça de que ele não possui mais o senso de responsabilidade para o livramento condicional. O benefício foi revogado. Isso significa que ele deve voltar a cumprir sua pena em regime mais rigoroso, perdendo a liberdade que havia conquistado a duras penas em 2023. O descumprimento de apenas 4 dias de liberdade condicional custou a Bruno meses, ou talvez anos, de retorno ao sistema penitenciário. É impossível falar de Bruno sem lembrar da vítima central de toda essa trajetória, Elisa Samúdio, cujo corpo nunca foi encontrado. Deixou um filho, Bruninho, que hoje tenta trilhar seu próprio caminho no futebol, ironicamente também como goleiro. Enquanto o pai se envolve em novas polêmicas judiciais e prisões por descumprimento de ordens, a família de Elisa continua a luta por justiça e pela preservação da memória da modelo. O caso, que parecia estar chegando ao fim com a condicional de Bruno, ganha agora um novo capítulo de encarceramento, reforçando que o passado nunca é totalmente deixado para trás. Atualmente, com 41 anos, Bruno enfrenta uma realidade dura. Sua pena total só se encerra oficialmente em janeiro de 2031. Até lá, qualquer passo em falso, como essa viagem ao Acre, pode resultar no que vimos hoje, o retorno às grades. O jogo da Copa do Brasil, que deveria ser seu recomeço esportivo, acabou sendo o apito final de sua liberdade temporária. O que você acha dessa situação? Bruno foi imprudente ou a justiça foi rigorosa demais? Comente aqui embaixo sua opinião e não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal sobre casos que chocaram o esporte. Até a próxima!